O Eterno, abençoado seja o seu santo nome, ao descrever a criação de todos os seres viventes, ele informou que em 6 dias criou todas as coisas. Mas no 7º dia, ele abençoou e fez com que todos pudessem descansar neste santo dia. Posteriormente, ele, em tábuas de pedras, ele ordena para toda a criação: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, que vocês possam desfrutar desse maravilhoso dia, o dia em que nós ficamos ansiosos, né, para que chegue o mais breve possível, e que nesse dia que nós vamos recarregar as nossas energias. É justamente o dia de Shabat. Quem ainda não alcançou essa maravilha, não consegue ainda desfrutar desse maravilhoso dia, é o desejo que eu tenho para que essas pessoas possam alcançar essa maravilhosa bênção. Então, hoje, eu sou o professor Marcos Aurélio, para quem não conhece. Estamos trazendo a 41ª porção da Torá, a porção Pinhas. Então, nós temos aí, ao longo do ano, né, a Torá, a instrução do Eterno. Ela foi dividida em 54 pedacinhos, 54 porções, que é chamada de Parashá. E nessas 54 porções, curiosamente, nós temos 5 porções com o nome de personagens das Escrituras. Nós temos a porção Noah, a porção Itro, nós temos, como vimos semana passada, né, a porção Balac, temos hoje a porção Pinhas, temos também a porção Cura, que nós passamos, né? 2 para o bem e 3, como sempre, o mal sempre não vai ser tão contado quanto o bem nas Escrituras. E 3 pessoas honraram o Eterno e foram honrados pelo Eterno com porções com o seu nome. Então, a porção Pinhas vai tratar de aspectos importantíssimos aí para essa caminhada que nós temos de Techuvá. Então, que você possa abrir, além das Escrituras, abra também o seu coração para que possamos, através desses detalhes que nós vamos meditar hoje nos textos, extrairmos, né, o máximo para colocarmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Assim como eu expliquei para vocês aí sobre as 54 porções, se a gente observar lá no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 21, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, Tiago, né, conhecido como Tiago, ele, ao dar um resumo ali daquela reunião que estava tendo, né, do concílio, onde alguns estavam querendo utilizar de legalismos, né, para poder perverter o caminho daqueles que estavam iniciando a sua caminhada, pessoas que vinham de outros tipos de pensamento, de outra cultura, estavam recebendo ensinos distorcidos acerca das Escrituras. E Yaakov, para poder sanar aquela situação, ele menciona que esses novos convertidos deveriam, a cada Shabat, estudar Moshe. Então, vocês podem abrir posteriormente as Escrituras e olhar lá em Atos capítulo 15, versículo 21, Yaakov dando esse conselho, né, que a cada Shabat Moshe é lido nas sinagogas, que aos poucos, não adianta você querer engolir todos os mandamentos de uma vez só. A Torá não foi feita com essa finalidade, tanto que o povo de Israel passou vários anos para poder
irem se acostumando, irem entrando na mentalidade que o Eterno queria que eles tivessem para poder, aí sim, tomar posse da terra prometida. E vocês, eu também me considero sempre um aprendiz. Todos os dias a gente vai, pouco a pouco, meate, aprendendo um pouquinho mais sobre as escrituras. E o principal, que é o que vocês devem fazer cotidianamente: exercitar bastante o ouvido, a visão, o olfato para sentir, né? Saber discernir, as mãos para fazer, colocar em prática o que você viu, o que você escutou, o que você sentiu. E por último, meus irmãos, o falar. Então, sempre nessa sequência. O Eterno deu 2 ouvidos, 2 olhos, 2 entradas no nosso nariz, 2 mãos, 2 pés e uma boca só. O ser humano, às vezes, o órgão que ele mais exercita é a sua boca, né? E às vezes nem é para o bem, mas para falar mal do seu próximo. Então, a Torá foi dada em pequenas porções. E chegamos agora à 41ª porção da Torá. Então, vamos dar início a essa porção maravilhosa. Eu aprendo mais do que ensino nesse canal. Deixa eu estar compartilhado agora. E chegando nessa porção Pinhais, eu vou enumerar aqui para vocês o que a gente encontra nessa porção, né? E também, como vocês acompanharam na semana passada com o Moré Marcos Felipe, viemos de uma porção também que teve o nome de uma pessoa, porção Balac, o rei de Moab. E não saindo de cena ainda esses personagens, não saindo de cena os personagens principais da porção Balac, e principais entre aspas, né? E se uniram, né? Fizeram uma coalizão para poder destruir e amaldiçoar o povo de Israel. A gente vai observar que Bilam, que era o feiticeiro contratado por Balac, e justamente a outra nação que foi chamada por Balac para se unir a ele, apesar de inimigos, grandes inimigos, né? Outrora, neste momento, eles se uniram em um só propósito: de amaldiçoar, de destruir a nação de Israel. Midian, como a gente viu que o professor Moré Marcos Felipe nos mostrou, uma distância enorme estava do acampamento de Israel, mas mesmo assim ele não mediu esforços desse povo para poder tentar destruir o povo de Israel. Então, ainda não vão sair de cena, apesar que ocultos, né? Não vai citar mais o nome desses homens, mas ocultamente a gente vai observar que eles agiram por trás, agiram como regentes desse momento de angústia para o povo de Israel. Momento de aflição, a gente vai ver choro nessa porção, o povo sem saber o que fazer, e uma atitude drástica. Esse homem aqui, olha, meu amigo, essa lança aí de Pinhais, olha aqui, a ilustração, né? Pinhais aí com uma lança enorme na mão. Essa lança dele não teve misericórdia, né? Não poupou a vida das pessoas, dessas duas pessoas, né? Desse casal. Mas se a gente pegar simplesmente o texto onde aparece a porção Pinhais, onde inicia-se, eu vou até dar uma mostrada para vocês aqui. Tá aqui os textos relacionados, e na separação das porções foi colocado para iniciar essa porção no capítulo 25, verso 10. Porém, o Moré Marcos Felipe ele deixou essa parte do início do capítulo 25 para que a gente pudesse dar uma ilustração, contextualizar melhor nesta porção que a gente vai ver hoje. É por isso que a gente não vai começar a leitura, vocês vão ver, do versículo 10. Porque no versículo 10 aparece já o Eterno dizendo que Pinhais foi zeloso, que, como é que eu posso dizer? Rendendo ações ali de louvor pela atitude de Pinhais. Ele está honrando Pinhais ali, em dizer, olha, o que eu estou aqui com você, não se preocupe,
porque você fez isso, eu vou lhe dar uma aliança perpétua, uma aliança de shalom, uma aliança de plenitude. Mas se a gente não fizer o dever de casa, né, vir acompanhando as porções toda semana, vai ficar confuso. A gente não vai conseguir entender essa honra que o Eterno está dando a Pinhais por ele ter cometido um ato que, à vista de muitos, foi assim cruel, né? De pegar uma lança e ultrapassar dois jovens, né? Duas pessoas aparentemente jovens. Não se sabe, né? O texto não diz. Mas atravessar essas duas pessoas da vista de todos. Então, muitos podem, sem entender o contexto, querer criticar ou julgar. Por isso que eu digo, né? Vamos observar, vamos ouvir, vamos sentir, né? Usar o nosso olfato, né? Para sentir o aroma dessa história. Vamos botar a mão na massa aí para poder investigar se a atitude que Pinhais cometeu e principalmente no que o Eterno fez com Pinhais, que à vista de muitos foi um cara cruel, né? Mas a gente vai ver que a história não é bem assim, né? A história, existe o outro lado da história. Então, Pinhais, seu nome, né? É a junção até de duas palavras, né? Pi, que é boca, e de Nerochete também. Essas letras podem formar a palavra Nerochete. E que quer dizer boca de bronze. E o bronze a gente sabe que é totalmente relacionado com o juízo, né? Tanto que a gente vê o altar de bronze, o Mismea Nerochete. Então, o bronze, ele tem a representação do juízo. Então, Pinhais teria a conotação de boca do juízo. Agora, quem em sã consciência vai dar o nome do seu filho de Pinhais, de boca do juízo? Como a gente já sabe, já vem estudando, geralmente os pais davam o nome dos filhos relatando algum acontecimento na sua geração. Algum acontecimento que marcou a sua geração. E se a gente analisar devagarzinho, Pinhais provavelmente tinha abaixo de 40 anos, porque ele foi um dos que entrou à Terra Prometida. Logo, quando aquele incidente dos espias aconteceu, Pinhais, ele não era nascido ainda, ou então ele tinha abaixo de 20 anos. Eu costumo acreditar que ele tinha por volta, ele nasceu justamente na circunstância desse momento do juízo do Eterno sobre aquela geração, e foi informado que eles não entrariam na Terra Prometida. Por quê? A gente vai observar nos textos à frente, eu já citei, quem estudou nas porções anteriores e se atentou na genealogia de Pinhais, e o Moré Marcos Felipe sempre está falando, olha, vocês perdem muitas coisas se não analisarem as genealogias. Realmente, é verdade. Eu sou um deles que estou buscando aprender um pouquinho mais sobre as genealogias. E se a gente meditar um pouquinho, Pinhais, ele casou-se com uma das filhas de Itró. Então, imagina-se que as filhas de Itró, ele não conheceu no Egito. Ele conheceu quando Itró foi até Moshe, levando a sua esposa. Provavelmente ele foi com as suas filhas. Então, Elazar, o pai de Pinhais, o filho de Aharon, se agradou de uma das filhas de Itró e veio a casar-se com ela. Mas eles tiveram esse filho e tiveram relações. E quando Pinhais estava para nascer, foi justamente no prazo aí do que aconteceu com os espias. Por isso, eu acredito, não tem problema nenhum, viu, meus irmãos? Vocês, se tiverem outra visão, outra forma de interpretar, é só uma especulação minha. Colocar aí no chat, ou se tiver algum texto que eu possa ter passado desapercebido, não tem problema nenhum, viu? Vou aprender muito mais. Posteriormente eu sempre dou uma olhadinha no chat para ver lá, anotar, né, algumas coisas. Mas na minha cabeça seria esse momento aí que os pais dão esse nome para Pinhais, que o Eterno proferiu, pela sua boca, proferiu um juízo para o povo. Por isso o nome de Pinhais. Então, nessa porção,
nós vamos encontrar também os relatos de um homem que não aceitou que o acampamento fosse completamente tomado pela imoralidade sexual, perversão dos bons costumes. Pinhas foi aquele que, ao ver uma situação vexatória, uma situação dura, onde o seu próprio pai e o seu próprio tio, que eram líderes desse acampamento, não tomaram atitude, mas mesmo assim, Pinhas, movido pela vontade de acabar com o que estava acontecendo ali, aquele homem estava pervertendo toda a nação de Israel. Tanto que a gente vai observar nos textos que mais de 24 mil pessoas foram atingidas por uma praga oriunda que o Eterno derramou sobre o povo. E Pinhas, para acabar com aquilo ali, acabar com aquela aflição, ele foi lá e cessou aquele momento. Tanto que a Escritura vai falar como que aquilo ali fosse um próprio sacrifício, uma expiação do juízo do Eterno, né? Para que o Eterno pudesse cessar o seu juízo. Então, literalmente, Pinhas foi movido pelo zelo diante do Eterno. A gente vai estudar um pouquinho sobre a palavra zelo também. O Eterno também ordena que o povo de Israel ataque Midian. Porém, como a gente viu com o Moria Marcos Felipe, o povo de Israel estava nas planícies de Moabe. Quem foi o líder dessa rebelião foi Balaque. Mas o Eterno, ele foi lá e mandou atacar Midian. Ele não mandou atacar Moabe. Porque a gente também vai estudar nessa porção. É uma porção bastante emocionante, né? Tem vários textos aí de muita reflexão, né? Para que a gente possa entender os acontecimentos. E tudo tem sua devida explicação, né? Também a gente tem os cuidados do Eterno para com as mulheres que deveriam receber a herança do seu pai. No capítulo 27, é dito que algumas mulheres, né, o pai não teve filhos homens, e ele só teve filhas, né, só teve mulheres. E esse homem morreu e as mulheres ficaram preocupadas com a herança do seu pai. Como é que elas iriam fazer, né? E o Eterno usa de misericórdia para com essas mulheres. Mostrando que a Torá, a instrução do Eterno, ele zela bastante pelas mulheres. Se a gente olhar com os olhos de hoje, no século 21, muitos olham os textos e dizem, mas a escritura era muito preconceituosa, mas tinha muito problema, tinha isso. Mas se a gente olhar com o contexto da época, o Eterno usou de misericórdia em todos os momentos, principalmente com as mulheres. Então, eu não vou chegar nem a tratar desse texto nas porções, mas, como eu digo, né, o estudo da porção da Torá, nós estamos finalizando hoje e amanhã. Finalizando. Tanto que eu expliquei nessa semana que o estudo Haftará, que é justamente o término, né, a finalização, a gente tem esse costume de iniciar com a Haftará. Mas a gente inicia com o término, inicia com o final, a finalização do estudo. Por quê? Não dá tempo. A gente vai falar aqui um bom tempo hoje, um bom tempo amanhã pela manhã, amanhã à tarde. E vocês vão ver que só com a porção já preenche todo esse tempo. Não dá para estudar Haftará também. Então, por ocasião, a gente colocou o início do estudo da Haftará no domingo, às 19h30, para que vocês possam, durante a semana, já ir meditando sobre as escrituras, meditando sobre a porção da semana, e a gente fazer só hoje um compilado do que aprendemos ao decorrer da semana. Então, provavelmente, quem já fez o seu dever de casa já leu esse texto aí do capítulo 27. Também o Eterno ordena para Moshe subir ao Monte Avarim nesta porção, para ali se reunir com seus antepassados. A vida de Moshe vai finalizar justamente nesse livro. Porém, o livro de Devarim é o último e mostra Moshe nas últimas horas ali de vida, fazendo uma compilação, né, do que aconteceu em toda essa jornada, uma repetição das palavras para a nação, né? Um discurso, muitos estimam que
durou em torno de 6 horas. E foi tudo anotado ali. E posteriormente Moshe veio a falecer, ser reunido aos seus antepassados. Também Moshe passa o bastão para Yehoshua, mostrando que o Eterno sempre deixa alguém para levar o seu povo à frente, para estar à frente do seu povo e levar até o Olam Rabá, até a Terra Prometida. Aí fica uma ressalva para a gente, né? Que o Eterno não nos deixou só. Yeshua, através das suas palavras, que romperam os anos, romperam a eternidade, essas palavras que chegaram até nós hoje, mais de 2000 anos depois, encantando não só um público ao qual ele falou, que foi o povo da região de Yehudá, para o seu povo, o povo de Israel, que estava na sua região, que tinha conhecimento das Escrituras. Mas ele trouxe a Torá em seu alto nível, cumprindo um papel que o Eterno sempre quis através das suas Escrituras. Quem for ler, né, em breve a gente vai chegar na porção de Devarim, vai falar justamente sobre isso, que a Torá deveria ser, as nações iriam olhar e dizer, que povo há tão sábio quanto este, que tem estatutos e juízos tão justos como nós estamos vendo hoje. Yeshua teve esse papel de mostrar às nações a justiça do Eterno em seu mais alto nível. Então até hoje nós vemos centenas de milhares de milhões de pessoas que se rendem aos ensinamentos de Yeshua. Muitos deles ainda não alcançaram o ensinamento em sua raiz verdadeira, né? Pegam só uns pedaços, fragmentos da verdade e disso já tornam a sua vida em um modo tornam esses ensinamentos em um modo de viver. Ou seja, já são pessoas melhores, já são pessoas que são diferenciadas na sociedade. Imagine, meus irmãos, aqueles que entenderam a mensagem verdadeiramente. Não cuideis que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas sim dar o pleno entendimento. Essas pessoas que entenderam essa mensagem dessa forma, que até hoje, colocam em prática os estatutos e juízos que o Eterno ordenou para o seu povo, são pessoas que, se colocarem em prática, vão com certeza ser pessoas diferenciadas em meio a um mundo tão ímpio, tão cruel. Então, fechando esse parêntese aí, né? O Eterno jamais deixou o seu povo sem essa luz, sem esse guia, esse homem que vai à frente das ovelhas, esse que vai pegando ali na mão do seu servo e vai levando ele até o caminho correto. Então, Yeshua cumpre esse papel. Por fim, o Eterno, mais uma vez, faz uma menção da importância dos seus encontros marcados. No fim dessa porção, a gente vai ver o Eterno repetindo e falando novamente, lembrando ao povo, para que eles sempre pratiquem os seus encontros marcados, as suas moedim, as suas festividades, seus encontros marcados. Então, vamos iniciar aí o nosso estudo. Ainda não vamos iniciar a porção literalmente, vamos pôr a introdução, para que vocês possam abrir as escrituras aí no livro de Bamidbar, no capítulo 25, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: Vaishev Israel be Shittim. Vaishev ficou, né, se assentou Israel em Shittim. Vayachel Ha'am Lisnot. E começou o povo Lisnot a se prostituir. Né? Vem essa palavra justamente vem da palavra aqui, ó, Zonot, vem da palavra zonar, né, que é prostituta. Então ele se prostituiu lá em Shittim, onde eles se assentaram. El Benot Moab, com as mulheres de Moab. Então o texto diz: Israel permaneceu em Shittim e lá começou a se prostituir com as mulheres de
Moab. Então, primeiro ponto é, depois da porção, nessa porção aí, que ainda estamos aí nesse caso, citando o texto da porção Balac, o que é que a gente observou na porção Balac? Que Balaão, ele movido ali pelo Kesef, pelo dinheiro, não desistiu de ganhar esse dinheiro, viu? Pense no dinheiro. Eu fico pensando, Bilam, se ele tivesse lá no tempo de cura, quando o buraco tivesse abrindo, ele tava lá pulando para se agarrar com os baús de cura. Pense num homem para gostar de dinheiro, viu? Então ele, mesmo tendo as suas palavras mudadas, ele não tinha conseguido, né, arrecadar aquele valor que ele estava querendo angariar. Mesmo vendo que o Eterno era contrário à sua ação, o que é que ele fez? Ele não desistiu. Só que ele mudou apenas o plano que ele tinha, né? Qual era o plano de Bilam? Ele tinha um plano de que, por fora, né, de Balac e Bilam, de olhar do monte e amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Eterno mudou as suas maldições em bênçãos. Isso traz para nós também, meus irmãos, demonstrando, né, que às vezes nós nem sabemos daquilo, dos livramentos que o Eterno nos dá. Porque se não tivesse escrito aí na Torá, como é que aquele povo todinho ia saber que tinha um feiticeiro tentando amaldiçoar o povo de Israel? Como é que o povo iria saber disso? Não ia ter como saber. Mas mesmo assim, mesmo que o povo não soubesse, o Eterno estava protegendo. Do mesmo modo acontece hoje. Muitas situações de pessoas que querem usar a sua boca para amaldiçoar os servos do Eterno, que querem usar as suas práticas para poder deturpar o caminho dos servos do Eterno. Eles têm seus planos frustrados pela proteção do Eterno. No Salmo 25, versículo 10, eu não lembro bem o texto, tenho muito problema de memória, mas eu lembro que nesse texto fala que todos aqueles que estão debaixo da graça e da verdade do Eterno estão buscando obedecer os preceitos da sua aliança. Está debaixo da nuvem do Eterno. Está debaixo da sua proteção. Então, enquanto o povo de Israel está debaixo da graça do Eterno, que está obedecendo às instruções que o Eterno dá, a sua Torá, que ele não desvia o seu pé desse caminho, se a nuvem anda, ele anda, se a nuvem para, ele para. Isso demonstra que essas pessoas serão totalmente protegidas pelo Eterno. Porém, o que é que a gente vai ver agora? Que esse povo começou a se prostituir com as mulheres de Moab. Só que existe uma situação importante. Essas mulheres não foram até o acampamento, não entraram no meio do acampamento. Observem bem o texto, viu? Olha, deixa eu voltar aqui, eu já ia esquecendo de botar o texto na tela. Rapaz. Vai a te criar, te creva laam lisovechei Eloheihem, e convidaram, né, o povo para os sacrifícios dos seus Elohim, dos seus deuses. Ou seja, essas mulheres foram até o povo e começaram a convidar esses homens, né? Vayohal Ha'am, vai estar le Eloheihem. E o texto diz: essas mulheres convidaram o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses. Quando o povo comia e se prostrava, quando o povo comia, ele se prostrava diante desses deuses. Então, aí é que está o detalhe. O povo saiu debaixo da nuvem, foi até essas mulheres e lá, aproveitando essa algazarra, esse momento aí de prostituição, de imoralidade, para poder realizar
essa atitude de imoralidade sexual, eles antes teriam que comer e se prostrar diante desses falsos deuses. Posteriormente, eles tinham relações com essas mulheres. Então, a partir disso, deles saírem debaixo da nuvem, saírem da proteção do Eterno, aí sim começa os planos de Bilam darem certo. Começa o povo de Israel ser amaldiçoado. Não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O maior inimigo do povo de Israel, você que é povo de Israel, é quando você deixa a nuvem do Eterno, deixa de estar debaixo da sua proteção. E o texto diz: vai de Samed Israel le Baal Peor. E ajuntou-se Israel a Baal Peor. Vai har af Adonai be Israel. E acendeu-se a ira do Eterno contra Israel, né? Por causa de Israel ter se unido dessa forma a Baal Peor, a ira do Eterno acendeu-se contra Israel. Então, foi aí que Bilam começou a pegar o povo, né? Começou a destruição do povo de Israel. Quando ele conseguiu, através das mulheres, convidar o povo para sair debaixo da nuvem. Bilam observou que enquanto o povo estivesse sob a proteção do Eterno, sob essa nuvem, jamais eles seriam atingidos. Foi essa nuvem que protegeu o povo durante a tentativa, né, dos egípcios tentarem destruí-lo. Foi essa nuvem que acompanhou o povo durante toda a caminhada no deserto, de noite sendo a coluna de fogo, de dia sendo a nuvem para poder abrasar, né, segurar o calor intenso, né, do deserto. E Bilam percebeu isso. No versículo 4 diz: Adonai disse a Moshe: pegue todos os chefes e enforque-os voltados para o sol diante de Adonai, para que a fúria ardente de Adonai seja desviada. E a gente vai observar uma coisa interessante, meus irmãos. Essas pessoas estavam voltadas contra o Eterno. Estavam com as suas costas voltadas contra o Eterno, por isso o Eterno pediu para que eles fossem enforcados diante para o sol, ou seja, de costas voltadas para o tabernáculo. Porque o sol vinha também de sou totalmente desorientado, mas o sol ele vinha na direção que ficava contrário ao Mishkan. Então, literalmente, vinha do leste, né? Do leste para o oeste. Então, o povo, esses homens foram enforcados de costas para o Mishkan. E o que é que a Torá está dizendo aqui, a cada 7 letras? Que a Torá ficou de costas para esses homens. Se vocês contarem a cada 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos o Re, nós temos o Resh, depois a cada 7 o Vav, depois o Tav. A gente vai ter a palavra Torá plenamente a cada 7 espaços equidistantes. E plenamente esses homens se voltaram contra a Torá. E a Torá também plenamente se voltou de costas para eles. Porque está escrita a palavra Torá ao contrário. Então por isso que o Eterno mandou que eles ficassem de costas para o Mishkan. Voltados para o sol. Para a adoração desses deuses. Então, vejam que coisa interessante, meus irmãos. Então, a gente observa que o Eterno realmente ficou enfurecido com essa situação, porque primeiro eles foram os primeiros a quererem destruir os pequenos núcleos do povo de Israel, que são as famílias do povo de Israel. Então, isso enfureceu o Eterno e fez com que o Eterno mandasse pegar esses homens que tomaram essa atitude, que saíram do acampamento e os enforcassem diante de todo o povo. Então, quem eram essas mulheres, né? As descendentes de Moabe. Agora a gente viu no início lá do estudo que o Eterno se irou contra Midian. O que é que Midian tem a ver com essa história? A gente vai chegar lá, por isso que a gente está lendo do início aí do capítulo 25. Né? Pedir licença ao Moré Marcos Felipe, ele, com todo seu amor que ele tem por vocês, e principalmente por professor que está iniciando aí, ele pediu
ele cedeu, né, que eu pudesse fazer essa introdução aí. E a gente vai observar o quê? Que as ordens de Balaque e Bilã foi para pegar essas mulheres e jogar ali no meio do povo, né, chamar o povo para se prostituir, o povo sair da nuvem, e deu certo. Deu certo. Porém, a gente vai ver que o Eterno se irou contra Midian. E a gente tá vendo que foram as mulheres de Moabe que iniciaram esse tipo de ação. As moabitas. Por isso que Ruth foi vista com os maus olhos, né? Porque já tinha acontecido no passado, né? No caso, nesse momento, onde as mulheres de Moabe trouxeram um grande mal para o povo de Israel. Porém, Ruth, ela não foi... ela não chamou ninguém para fora. Pelo contrário, ela foi para o meio do povo. Ela não levou os seus costumes. Pelo contrário, ela se rendeu aos costumes e às instruções do Eterno. Então, essas filhas de Moabe, elas tinham um ritual de prostituição, né? Praticando banquetes, né? Praticando luxúrias sexuais. E literalmente esse povo, né, é descendente das filhas de Lot, de Ló. Nas traduções, né, é Ló. No seu nome correto é Lot. E as filhas de Lot, que é o sobrinho de Abraham, elas embebedaram seu pai e tinham a mentalidade ainda do que elas viram em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Eles continuaram e persistiram com esses costumes de promiscuidade sexual. E esse tipo de adoração acontecia justamente com os dois deuses que esses povos serviam, principalmente, né? Que era Baal e Asherá. Tinham essa prática de prostituição cultural. Então o Eterno ordena para Moshe para que ele tomasse uma atitude para essa ação que levou muitas pessoas a deixarem o acampamento e se prostituir. E muitos estavam observando aquilo ali e também seguindo essa mesma prática. E o Eterno vai lá e toma uma atitude e diz: olha, enfoca esses homens. Não tenha pena dele, não. Assim como aconteceu com um homem lá que foi pego, né, colhendo madeira em pleno Shabat. Então o Eterno instruiu a enforcar esses homens que eram promíscuos. Continuando, né? Impressionante isso aqui, né? A palavra Torá aí ao contrário. Assim como esses homens voltaram as suas costas para a Torá. E no livro de Bamidbar, capítulo 25, versículo 5, diz o seguinte: Vayomer Moshe el Shoftei Israel. E falou Moshe para os juízes de Israel. O que é que ele disse? Irgu ish anashiv hanitz madin. Arrastem, né, arremessem seus homens que se juntaram, e o texto diz, Baal Peor, para Baal Peor. Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve executar os membros de sua tribo que se uniram a Baal Peor. Então, como a gente já viu, né, essas mulheres convidaram esses homens até o seu local de adoração. O povo de Israel não foi amaldiçoado no seu lugar, pelo contrário, ele saiu de lá para ser amaldiçoado. Então, imagina a situação, meus irmãos. O povo de Israel está todo mundo lá, debaixo da nuvem, prestes a entrar na terra prometida. O Eterno já programando tudo. E quando o pessoal olha assim para o lado, tá os homens, esses homens que deveriam lutar para defender a sua família, lutar para defender a sua nação, indo se juntar justamente com esses povos que queriam amaldiçoá-la. Indo se juntar contra esses povos que eles posteriormente iriam até entrar em luta. Traindo as suas esposas. Os jovens saindo para poder no conselho dos mais velhos. Os príncipes do povo, como a gente viu ali, né, líderes do povo no meio dessa situação. Então, uma cena realmente bastante dura que o povo estava observando, né? Então, vamos continuar.
E no versículo 25, no capítulo 25, perdão, versículo 6, diz o seguinte: esse é o momento principal aí dessa introdução que a gente vai fazer, viu? Olha o que o texto diz. Verriné, e apareceu, né? E apareceu para contemplar, né? Literalmente, Verriné. Ish Mibne Israel, um homem dos filhos de Israel, do povo de Israel. Ba Vayakrev El Ahav. Aproximou-se e trouxe até os seus irmãos Et Hamidianit Lifnei Moshe U Lifnei Kol Adat Bnei Israel. Uma mulher midianita aos olhos, literalmente, né? Aos olhos de Moshe e aos olhos da comunidade dos filhos de Israel. Então ele trouxe à frente de toda a comunidade, aos olhos de toda a comunidade dos filhos de Israel. Mas principalmente ele trouxe aos olhos de Moshe. Ele não ficou com essa mulher, ele não trouxe essa mulher midianita. Esqueça agora, não é mais mulher moabita, é uma mulher midianita. Ela veio de Midian. Quem prestou atenção na porção da semana passada, vocês devem ter visto, né, nos mapas. O professor Marcos Felipe, que tem essa didática maravilhosa, ele mede até quantos metros, quantos quilômetros ali tem as distâncias entre as cidades, pela experiência que ele tem. Um dia, se o Eterno assim permitir, eu vou ter essa oportunidade de também ir à terra, a nossa terra maravilhosa, e conhecer esses lugares, ter mais aptidão para buscar geograficamente os locais e ter um entendimento, né? Tudo aos poucos. Mas quem observou, viu que Midian é muito distante, meus irmãos. Dá mais, até o local onde eles estavam, dá cerca de quase 450 quilômetros de distância. É uma distância enorme. Então, para essa mulher ter saído da sua terra e ir até o meio da comunidade do povo de Israel, isso levou dias de caminhada. Essa mensagem foi dita muito antes e ela levou dias para chegar até lá. E chegando, vocês vão ver, eu preparei aqui para vocês, peguei um pouco dessas fotos e a disposição do acampamento de Israel. Vocês vão observar que para ela ter chegado até os olhos de Moshe, até os olhos de fala que toda a comunidade viu, todas as tribos de Israel viram essa mulher. Ela passou na frente de Moshe, na frente do Mishkan. Tanto que o texto continua. Piremá, Vohim, Petar, Ohel Moed. Pelo fato de estarem chorando na tenda da tenda do encontro. Vamos ler todo o texto, né? Naquele momento, um homem de Israel aproximou-se, trazendo a sua família uma mulher de Midian. Aos olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel, pelo fato de estarem chorando a entrada da tenda do encontro. Ou seja, o povo que estava ruim ainda ficou pior 10 vezes. O povo já estava chorando pelo momento ali que estava ocorrendo na tenda do encontro. O povo já estava passando por dificuldades extremas, chorando, vendo os homens se prostituindo, vendo seus líderes, os líderes de alguns desses grupos, né, alguns chefes de 100, chefes de 1000, sendo mortos, enforcados à frente da tenda do encontro. E passa esse homem, uma mulher de longe. Dessa vez, ele não vai para fora do acampamento para prostituir-se com essa mulher. Dessa vez, ele toma essa mulher pela mão e passa na frente de toda a congregação. Toda a comunidade viu essa situação. Passa na frente de Moshe. Passa na frente de Elazar. E segue o seu caminho. E o que é que a gente vai observar? Que Moshe não fez nada. Moshe não fez absolutamente nada. O povo chorando, Elazar ali do lado de Moshe,
Moshe, olhando aquela situação, aquele homem passando de frente a ele, e ele não fez nada. E vamos ver, tentar entender por que Moshe não tomou nenhum tipo de atitude contra esse homem. No livro de Êxodo, no livro de Shemot, no capítulo 2, versículo 21, olha o que o texto diz, meus irmãos. Moshe aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, no caso de Itrô. Este lhe deu por mulher sua filha Tsípora. De onde era Itrô? Midian. Suas filhas, midianitas. Por que Elazar não fez nada? Elazar, o filho de Aharon, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, que é Itrô, um dos seus nomes, né? Ela deu à luz a quem? Pinhas. Esses foram os chefes das famílias dos levitas conforme os seus clãs. Isso está na genealogia também em Shemot, Êxodo, capítulo 25, capítulo 6, versículo 25. Então, tanto os dois líderes, né? Tanto Moshe quanto o sumo sacerdote Elazar, já que Aharon já havia morrido, eles tinham mulheres midianitas. Por isso, esse homem passou... Eita, não estava o texto aqui, perdão, meus irmãos. Agora tá aí, viu? Os textos para vocês, calma. Não fiquem preocupados, tá certo? Não se aperreiem aí. Pronto. Fizeram sua leitura, né? Então, esses homens, eles simplesmente tomaram essas mulheres de filhas de Putiel, um homem justo, um homem sábio, um homem que inclusive Itrô, este Putiel, né? Tem um nome de uma das porções da Torá com o seu nome, né? Um homem justo. E esses dois homens tinham mulheres filhas de Midian. Meus irmãos, eu vou dar uma pausa de 10 segundinhos, rapidinho, só pra eu pegar um negócio aqui. Um minutinho, tá certo? Pegar mais um pouco de água. Minha garganta tá colada e acabou minha água, tá certo? Um minutinho. Voltei com a minha aguinha. Paz. Sério. Então, eles tomaram essas mulheres como esposa, mulheres filhas de Putiel de Midian. Local onde Moshe viveu 40 anos antes de tornar para o Egito, para Mitzrayim, e retirar o povo de Israel de lá. Então, esse homem pegou essa mulher com essa intenção. Muitos que estavam ali, a Torá fala que foram mais de 24 mil, começaram a se motivar para tomar a mesma atitude, para seguir esse mesmo caminho. Quem pode imaginar se esses homens não eram justamente o que faltava para que o povo de Israel, para que a promessa do Eterno se cumprisse e morressem aqueles que tinham mais de 20 anos, né? Tinham mais de 40 anos, se eu não me engano, eu esqueci agora. Me deu um branco. Aqueles homens onde se rebelaram contra o Eterno e contra Moshe, que se rebelaram contra o Eterno, né? Pedindo espias. E o Eterno disse, olha, esses homens não entrarão até que se cumpra a morte deles, né? Até que esses homens morram, não entrarão na terra. Quem sabe muitos desses que morreram aí não faziam parte daquela geração que estava impedindo literalmente o povo de Israel entrar. Tanto que
logo após a morte deles, o povo de Israel foi lá e atravessou a Terra Prometida. Atravessou o Yarden para poder adentrar a Terra Prometida. Então, esse homem pegou conscientemente, passou com essa mulher à vista de todos, passou com esta mulher à vista de Moshe e Elazar, e esses dois homens, ele já devia ter o argumento na ponta da língua. Se Moshe dissesse, por que você está fazendo isso? Ele também iria dizer, vocês também têm esposas de Midian, têm mulheres de Midian. Se vocês podem, eu posso. Porém, meus irmãos, isso acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. As pessoas distorcem o entendimento. Distorcem os acontecimentos. Distorcem a realidade. Não existe impedimento de você ter uma esposa de A ou de um lugar ou de outro. Desde que essa mulher, nesse tempo, né? Desde que essa mulher vivesse e fosse sua esposa. Não era o caso. Ela era apenas uma mulher de Midian. Não era a esposa desse homem. Ele a tomou num ato de rebeldia, distorcendo os fatos, usando detalhezinhos ali, distorcendo algumas interpretações que até hoje acontecem. Pessoas pegam os textos bíblicos das escrituras, observam algum determinado erro de alguém e dizem, mas se ele fez e não morreu, por que eu não faço? Se ele errou desse jeito e não aconteceu nada, por que eu não posso fazer? Ficam procurando brechas nas escrituras para tomar atitudes que são contrárias à própria vontade do Eterno. Não é diferente, nada mudou. E esse ato desse homem foi literalmente de desafiar Moshe e Elazar. Então, essas mulheres midianitas, porque como é que o povo sabia que era uma mulher midianita? Porque provavelmente ele não ficou falando, né? Existia um aspecto diferente nessas mulheres. Elas tinham um tom de pele mais escuro. Nessa região, as pessoas tinham um tom de pele mais escuro do que o daquela região que estavam por ali, por exemplo, das Moabitas. Como a gente vê no caso lá de Miriam, quando ela tem uma discussão lá com a sua cunhada. Até hoje tem briga de família, desde aquele tempo, né? Mas teve uma discussão ali com a sua cunhada e ela foi lá e atacou, né? Caluniou a sua cunhada. E disse, olha, Moshe se casou com a mulher cuxita. Mas ela não era descendente de Cush. Midian é descendente de Avraham com Quetura. Cush, eles tinham, os cuxitas, né? Eram ligadas a quem? A Nimrod. Então, e a outra característica é que eles tinham a pele escura. Então, Miriam, quando xingou, quando ela reclamou, ou foi falar para Moshe que ele tinha uma mulher midianita, uma mulher cuxita, ela falou com um tom pejorativo, ou para usar um termo racista, em tese, para chamar que a mulher era negra, ou pior ainda, de chamar, dizer que ela era descendente de Nimrod, um rebelde contra foi rebelde contra o Eterno. Então, ela usou esse termo aí realmente muito duro, né? Muito desconexo com a história de Miriam. Ela estava movida ali por um momento de fúria, provavelmente, né? Deve ter discutido com a sua cunhada e usou esse momento para poder extravasar, né? Não pode. Por isso que Jacob fala que o homem deve ser tardio ao irar-se, né? O Eterno não habita nos momentos nos rompantes de fúria. Então a gente deve ter muito cuidado. Por isso o Eterno coloca a cidade de refúgio bem longe,
para que se a pessoa fosse querer se vingar, só na caminhada até chegar a essa cidade de refúgio, 3 dias de distância, ele já fosse refletindo ali, já fosse se cansando e não quisesse, né, cumprir aquele ato ali de imprudência, né? Então, só dar uma olhada na bateria aqui, isso. Então, esse homem passou na frente de Moshe com essa mulher, já com o discurso já pronto, né? Esperando Moshe ali falar para ele poder retrucar, né? Aquelas pessoas que ficam buscando o pelo em ovo, né? Como a gente diz aqui no Recife. Então, ficou ali atiçando para poder ocasionar ainda uma briga, né? Tá aí, né? Coloquei aqui um mapa. Não tenho... Consegui aqui esse mapa aqui, o trajeto, né, do povo de Israel. Não tá muito certo aqui não, porque o povo desceu ainda para cá, né? Para poder chegar até a terra mesmo, o centro da terra de Midian. Aí no Monte Sinai. Não, para baixo aqui, né? Sou muito ruim de mapas, meus irmãos. Muito ruim mesmo. Não riam, viu? Eu vou sentar com o meu Moré Renato Pris, o Moré Marcos Felipe, para me dar uma noção melhor. Então, tá aqui o território de Moab. Já tá aqui, ó. Escrito aqui, né? Eu botei esse quadradinho vermelho aqui para mostrar a vocês. Moab. O povo de Israel estava nessa posição aqui, certo? E olha onde estava Miriam, de onde essa mulher subiu. Olha a distância. Então, todo esse caminho aí, esse percurso, essa mulher, filha de Belial, subiu para ir-se embora fazer o mal no meio de Israel. Então, uma distância enorme. E a gente vai ver que Bilã, na guerra, na próxima porção, nessa batalha entre Israel e Midian, a gente vai ver que Bilã morreu nesse momento. Bilã foi morto nesse momento aí dessa guerra. Então Bilã andou mais de 600 quilômetros para poder amaldiçoar o povo de Israel. Como ele não conseguiu, desde aqui de Moab, ele desceu mais ainda. Olha o caminho que ele fez aqui, descendo para Midian, para poder se juntar e talvez aconselhar esses homens a mandarem suas princesas, suas filhas, as filhas dos príncipes ali, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então a pergunta que eu faço nesse momento para vocês e para todo mundo: qual é o limite do ser humano pela ganância? Qual é o limite do ser humano pelo amor ao dinheiro? Esse homem apressou seus passos, não como a escritura diz, né? Feliz do homem que apressa seus passos para o bem, para fazer a paz, né? Esse homem usou seus passos, suas caminhadas para arrodear o povo e fazer o mal para o povo. Qual é o limite desse homem? Qual é o limite do ser humano para distorcer os fatos? Como a gente vai ver esse príncipe de uma das tribos de Israel em distorcer esses fatos para poder conseguir, né, aquilo que ele queria, que era desmoralizar Moshe, desmoralizar Elazar. Qual é o limite do ser humano para isso? Então, pois literalmente não existe nenhum limite para esse homem da tribo de Shimon, que é o que a gente vai ver mais à frente. Ele desafiou Moshe com as mãos levantadas, meus irmãos. Então, tanto Bilã quanto esse homem foram usados para fazer todo esse mal no meio de Israel. Tá aqui uma disposição do acampamento. Vocês estão vendo aqui as tribos dispostas? Aqui está, né, Moshe. Moisés, Arão e família. No caso Moisés, já não tinha mais Arão. Tínhamos aqui Elazar, né? E
em volta, né, as outras tribos que faziam parte do serviço para montar e desmontar o tabernáculo, o Mishkan, para fazer o serviço também no Mishkan, e os sacerdotes ficavam aqui de frente ao Mishkan. E em volta, todas as tribos, né, em volta deles. Observe essa tribo aqui, a tribo de Shimeon. Daqui do sul, aqui essa setinha, vem justamente a descendente de Midian, né? A mulher de Midian. Ela vem daqui, dessa direção, certo? Se a gente observar no mapa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela vem daqui, tá certo? Uma das primeiras tribos que ela vai estar, né, na disposição das tribos, vai observar, vai chegar, vai ser justamente a tribo de onde saiu, de onde surgiu esse homem. Então, em tese, meus irmãos, o que era para acontecer? Caso ele quisesse, por exemplo, inserir essa mulher e ter relações com ela, ou se casar com ela, o que ele deveria fazer? Ficava por aqui mesmo. Tá aqui os dois, o casalzinho, né? Mas não. O que o texto disse? Que ele passou a vista de toda a tribo, de todas as 12 tribos de Israel e de Moshe. Então ele saiu por aqui. Já viu, essa tribo já viu, né? Rubem já viu, aí ele andou por aqui, certo? Por aqui ele veio, essas tribos já também observaram, continuou andando, veio, arrodeou, veio, passou entre os homens que faziam o serviço no Mishkan, continuou, andou, veio, passou aqui, ó, na frente de Moshe e Elazar e Pinhais. A partir daqui, ninguém falou nada, ele continuou, veio, foi andando e entrou na sua habitação. Porém, quando ele saiu daqui, outra pessoa foi atrás dele. Ele não foi sozinho, ele foi seguido. No meio daquela agitação, no meio daquela algazarra, pessoas gritando contra, chorando, menino chorando, mulher chorando, homem chorando, os idosos, criança, outros já ali. É isso aí, você tá certo. É isso aí, ele não tem também. Esses são que morreram, viu? Não sei assim não. Esses falando, é isso aí, aplaudindo, né? Aquela atitude. Tomando coragem para fazer também. Validando em seu coração o desaforo desse homem. A distorção dos fatos que esse homem cumpriu. Então, a gente vê que literalmente ele fez isso de mãos levantadas. O que é de mãos levantadas? Ele fez isso para desafiar a autoridade tanto de Moshe até também do Eterno. Ele passou a vista de todos. Ele geograficamente, como vocês estão vendo nos mapas aí, na disposição das tribos, ele não precisava fazer isso. Ele fez porque quis. Deliberadamente. Ele sabia de todas as consequências da sua atitude. Ele ficava meditando. Moshe não vai poder falar nada. Elazar também não. Quero ver agora. Eles puderam falar lá das mulheres de Moab. Mas essas daqui ele não pode fazer nada. Porque se o Eterno mandar me enforcar, vai ter que enforcar ele também. Que eles têm mulheres de Midian. Por que eu não posso ter? Deliberadamente. Embora que ele quisesse posteriormente se casar com essa mulher, meus irmãos. Mas tudo tem um momento. Tava vendo prostituição no meio do povo. O povo chorando. Não era momento de se organizar uma situação dessas. A Torá mostra que ele está usando desse momento para poder, literalmente, afastar o povo do Eterno dos caminhos do Eterno. Então, o que é que vai acontecer? Olha quem aparece agora. Pinhais. Vaiare Pinhais ben Elazar ben Aharon Hakohen. E viu Pinhais, filho de Elazar, neto de Aharon, o sacerdote. Vaiacam, se levantou, Mitorro Haidá,
Vaikar Romar Baiador. Se levantou no meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. O texto diz, né? Quando Pinhas, o filho de Elazar, neto de Aharon, o Corém, viu isso, ele se levantou. Vaiacam, ou seja, ele se insurgiu contra isso. Ele não aceitou. Ele seguiu esse homem, tomando o quê? Uma lança em sua mão. Ele não foi, aqui no Nordeste a gente diz aliveio, né? Ele não foi para aliviar ninguém, não. Ele foi literalmente, meus irmãos, literalmente, para acabar com essa situação. O que se passava na mente deste homem? Se meu pai não fez nada, o meu tio também não fez nada. O povo está em luto, chorando. Os homens se prostituindo. Várias pessoas louvando esse ato que eles fizeram, que esse homem fez. Ele não precisava fazer isso. Ele tomou uma lança na sua mão e nesse caminho seguindo, eu tenho certeza que ele ficou meditando se era realmente para ele fazer aquilo, se ele seria punido por aquela situação. Milhões de sentimentos naquele momento ali. Se ponha no lugar, meus irmãos. Se você fosse esse homem, você teria essa mesma atitude. Por isso ele foi diferenciado. Ele não teve amor à sua própria vida para cessar com aquele absurdo. Ele não teve amor, ele não teve zelo, literalmente, para o que as pessoas pensavam ou deixariam de pensar por ele. Ele não pensou na sua reputação. Não pensou em si mesmo, porque ele poderia ser punido com a morte. Ele preferiu prezar pelo acampamento, tomando essa atitude, do que prezar pela sua própria vida. Que nada impediria, não tinha nenhum tipo de jurisprudência para essa situação. A não ser o que ele viu que realmente era a escolha do que é certo a se fazer. Continuando. No versículo 8, diz o seguinte: Vaiavor erra ish Israel el Hakubá. E foi atrás do homem de Israel até a sua tenda. Vaiakor et Shneihem et ish Israel ve et Haisha el Katavá. E atravessou os dois, o homem de Israel e a mulher, sobre a barriga. Vá teatzvá hamagefa me'al bnei Israel. E começou a praga que estava sobre o povo, e cessou a praga que estava sobre o povo de Israel. Então a praga cessou. Ela zerou, né? O texto, né, traduzido diz: e seguiu o homem de Israel até o interior da sua tenda, onde atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Olha o que o texto diz. Mesmo assim, 24 mil morreram na praga. Esses 24 mil, meus irmãos, literalmente, no versículo 9 que conta, imagina-se que foram aqueles que saíram da nuvem e aqueles que em seu coração validaram a atitude destes homens. Tanto que o texto não fala quantos morreram logo após o incidente lá com as mulheres de Moabe. Não, o texto não fala nada da escritura. Esses dois momentos são completamente relacionados. De prostituição, de adoração a outros deuses. Aconteceu um pouco com as mulheres de Moabe. Vários homens saindo do acampamento para se prostituir. E a prostituição deste homem está linkado um texto ao outro. Foi um ato realmente para o eterno de prostituição. E quem validou isso aí, quem aplaudiu esse homem, quem foi a favor dele nessa situação, morreu também.
morreu também. Pinhas foi lá e atravessou, tomou essa atitude drástica. Quem lê só esse texto aqui, poxa, o cara acabou com o amor, né? Só o amor, como existe em música, né, até hoje, que o amor é válido de qualquer jeito. O amor que se fala hoje é a promiscuidade sexual. A pessoa pode ter amor, né, amar quem ele quiser. O que ele quiser. Isso não está restrito só a homem e a mulher, viu? Tá animais, segundo a visão do mundo. Até a árvore, eu tava vendo um dia desse uma matéria, passaram para mim no celular, que tem gente que quer amar até a natureza. Amar, mas não é no sentido de preservar, não, viu? Então, só o amor, né, importa hoje em dia. A escritura, muitos que leem isso aí dizem, mas esse homem, ele foi brutal. Ele acabou com o amor desse casal. Quantas famílias não se perverteram com essa atitude desses dois? Até hoje, meus irmãos, acontece da mesma forma. Então, esse golpe mostra, né, que ele deu, que eles morreram literalmente em pleno ato sexual, né? Os dois estavam ali numa lança só, eles atravessou os dois, né? Então eles saíram direto da frente de Moshe e já foram lá fazer a movimentação dele lá, né? Terminar o plano, né, macabro dele, né? Então, justamente o que eu tava perguntando a vocês, eu vou perguntar novamente. O que se passou na cabeça? Deixa eu ver a hora aqui. Deixa eu tá tarde, mas vamos lá. O que se passou na cabeça de Pinhas? Que esse homem estava pensando nesse momento. Então, ele podia estar perguntando para si mesmo, né? Será que eu vou morrer por matar um príncipe? Esse homem é um príncipe do povo. Esse homem é um chefe do povo, né? Então, ele devia estar realmente completamente ali, cheio de pensamentos, cheio de momentos, de querendo entender, né? Qual seria a melhor atitude para que ele pudesse tomar naquele momento, né? Mas ele acertou, viu? Os olhos do Eterno, e até hoje a gente olhando essa história do início ao fim, não só nesse momento aqui, né, do versículo 8 ou do versículo 10, onde se inicia a porção, que é onde vai iniciar-se agora, que ele acertou em sua medida. Vai daber Adonai el Moshe lemur, palavra que mais é dita em toda a escritura. Frase, né? Adonai disse a Moshe, falou o Eterno a Moshe: Pinhas, o filho de Elazar, neto de Aharon, o Kohen, desviou minha ira sobre o povo de Israel. Ou seja, ele fez cessar essa praga, né? Esse momento de rebelião do povo de Israel. Ele zerou aquele momento ali, zerou aquela praga com essa atitude. Ele fez cessar essa praga. Por ser tão zeloso quanto eu sou, para que não destruísse com meu zelo. E está aqui em vermelho, o Eterno fala 3 vezes sobre a palavra caná, né? A palavra et kinoati, ou seja, sobre o meu zelo. Ele teve o zelo como o meu zelo. Por isso está aqui, tão zeloso quanto eu sou. Só que essa palavra caná, meus irmãos, também ela pode ser traduzida como ciúme. Sim, ciúme. Porém, muitas pessoas podem também se perguntar, mas, meu irmão, o ciúme não é um sentimento ruim que o ser humano tem? O ciúme não é um sentimento humano pejorativo e resulta, às vezes, em situações horríveis, né? Sim, com certeza. Tanto no hebraico quanto no português, são 2 situações
O ciúme não é bom a pessoa ter, né? Mas se você observar o ciúme na sua... fazer uma reflexão maior sobre esse ciúme, você vai entender que existem dois tipos de ciúme. Existem as pessoas que fingem que amam e são obsessivas por algo ou alguém. São pessoas que não têm nenhum tipo verdadeiro de amor, de demonstração de afeto, de cuidado, de proteção. E simplesmente tem pessoas imateriais, tanto coisas materiais quanto pessoas, não por amar aquilo ali, mas como objetos. Eu tenho essa casa, é um brinco, é tudo pintado, tudo no seu devido lugar, mas eu vou nessa casa uma vez a cada 10 anos só para ver se ela existe. Mas eu tenho pessoas ali cuidando, tudinho. Enquanto eu tenho pessoas da minha família que eu deixo morando na rua. Você tem um objeto. Mas o amor não está nisso. Porque o amor de uma casa... o que é que uma casa precisa ter? De pessoas morando dentro dela. Eu tenho um veículo, mas ele vive dentro dessa capa aqui. Eu amo esse carro. Tenho um ciúme dele. Olhe, ninguém pode tocar nele. Mas a pessoa não liga o carro, não dá uma volta com a sua esposa para fazer passear, tomar um sorvete. É guardado ali debaixo de uma capa, um alisado. Eu tenho essa mulher, mas eu não a faço feliz. Mas ela é minha. Eu tenho esse homem, mas eu não o faço feliz. Mas ele é meu. Esse é o tipo de ciúme que o ser humano inventou. Mas o ciúme que a gente tá falando aqui é de um marido que provém de tudo. Que dá de tudo para a sua esposa. Ou de uma mulher que faz de tudo pelo seu marido. Mas você vê, imagine, você ama de todo jeito, capaz de dar até a sua vida para proteger essa pessoa. Você provém, não deixa faltar nada, falta para você, mas não falta para essa pessoa. É atencioso, é carinhoso. E de repente, essa pessoa que você tanto ama passa na sua frente de mão dada com outra pessoa debochando de você. Foi esse o tipo de ciúme que o Eterno está citando. Que num ato de descontrole, para evitar um mal maior até contra o restante do seu povo, esse homem tomou essa atitude de zelo, de proteção ao seu povo, e não de proteção a um ímpio. Não de proteção à impiedade. Você ama o ser humano, mas eu vou deixar, por amar o ser humano, uma pessoa invadir a minha casa e Deus, que o Eterno me livre disso, ou qualquer um que está aqui, mas por amar muito o ser humano, ajudar o próximo, eu vou deixar que a pessoa invada a minha casa, toque fogo e destrua tudo. Destrua a minha família, ou mate alguém da minha família, ou bate em alguém da minha família. Me roube, me destrua. É um zelo meu pela minha família. Então, antes ele do que eu. Que nunca aconteça. É disso que o Eterno está dizendo. Que para cessar a praga e morrer toda a congregação, um ímpio foi morto. Uma pessoa que, de mãos levantadas, recusou ser participante da família do Eterno. Que queria não só seguir a sua vida, uma vida diferente. Se ele quisesse realmente essa mulher e amasse essa mulher e visse que ela não queria buscar mais não queria buscar o Eterno, ele não faria esse caminho. Ele pegaria na mão dessa mulher e iria com ela até Midian. E lá ele iria viver com ela. Não seria morto, o Eterno iria dizer: é sua escolha, vá. Você não quer? Viva lá. Não tem problema. Mas não fazer o que ele fez. Então, a palavra ciúme tem um valor numérico de 151. E a sua raiz é 7. É a mesma raiz numérica da palavra Goliá, boca do Eterno, boca de Iá, que também é 151. As duas têm a raiz 7, que representa a plenitude. Por isso, meus irmãos,
que nesse texto aí de ciúme, entre o ciúme e Caná, né, que Pinhas teve, ele teve também essa palavra do Eterno, palavra de Iá em seu coração, em sua boca. Por isso que ele recebe uma aliança. Veja qual o nome da aliança que o Eterno dá para ele. Portanto, diga, Hineni, olha para aí o que aparece aqui. Ou seja, eu estou aqui. Eu estou contigo. Essa aflição que ele sentiu, esse medo que ele sentiu, esses momentos de reflexão. Quem sabe, outrora eles foram unidos, né? Se eu não me engano, tem alguns comentários que eu fiz aqui que eu vou citar esse texto, mas eu vou até antecipar. Quem sabe ele não lembrou da história, né? Quando foi contada para ele, do que aconteceu no caso de Shechem, onde os patriarcas Levi e Shimon se uniram, num caso desse também, que no caso que cita, né? A promiscuidade sexual tem relação com isso, e foi o que Shechem fez com Diná. Quem sabe Pinhas não lembrou desse caso, do que aconteceu. Desse rapaz, houve fúria naquilo ali. Porém, agora é o contrário. Não é a destruição de outro povo, é a destruição do nosso próprio povo. Quem sabe Pinhas não lembrou de quando o povo estava se prostituindo, no caso do bezerro de ouro. E quando o Eterno chamou aqueles que deveriam ficar do lado dele, toda a tribo de Levi, independentemente que seria contra até seus próprios irmãos, ficou ao lado do Eterno. Quem sabe Pinhas não pensou nesse momento também. Nas suas escolhas, ele não preferiu ficar ao lado de Shimeon. Não preferiu ficar de lado dessa relação que era tão intrínseca. Estavam já essas duas tribos intrínsecas juntas ali num acontecimento tão difícil naquele momento, né? Por aqueles dois patriarcas que causaram aquele momento de desconforto para Yaakov. Ele lembrou também do caso do bezerro de ouro e ficou ao lado do povo. Ao lado do Eterno, né? E não ao lado do povo. Então, que posteriormente, por consequência, ficar ao lado do Eterno é sempre ficar ao lado do seu povo, né? Portanto, eu lhe digo, né? Eu estou aqui, né? Eu lhe dou minha aliança de Shalom. Então, a plenitude do Eterno está em quem tem zelo por sua palavra. Zelo pela sua Torá. É aquele que, em detrimento a situações que acontecem no mundo, você tem um ciúme pelas coisas do Eterno. Você não vai escolher, vai ter um sentimento de amor tão forte que você vai querer preservar de qualquer forma. Nesse caso aqui foi um caso drástico, uma exceção. Não estou dizendo a você que o Eterno lhe guarde de qualquer situação que mexa tanto com os ânimos de você matar ninguém ou bater em ninguém. Pelo contrário. Mas o que eu quero lhe dizer é que em situações do seu cotidiano, você deve ter um zelo pela palavra do Eterno. Quando lhe oferecerem algo que é proibido, para ganhar com fins lucrativos para o mal, quando te oferecerem vantagens indevidas, que você sabe que alguém vai se prejudicar, mesmo que isso lhe traga, ao vista de todos, um desconforto, seja zeloso pelo Eterno. Quando, em meio a situações de adversidades, até no meio da sua família mesmo, pessoas oferecerem coisas que são contrárias às escrituras do Eterno, não escolha estar do lado errado da situação. Faça como Pinhas, enfie a lança nisso, ou seja, seja incisivo. Demonstre sua posição. O mover do Eterno vem em algumas porções já tocando nesse ponto comigo. Porque na minha mesma inexperiência, eu consigo enxergar algumas situações onde nós que
acreditamos no verdadeiro Elohim, temos conhecimento da verdade, sabemos dos ensinamentos de Yeshua. Quando a gente vê alguém ensinando uma mentira na frente da gente, a gente se cala e sai. Quando alguém difama a gente ou fala alguma coisa contrária às escrituras, a gente se cala e sai. Não bata a boca, não discuta, mas só diga a sua posição. Não, eu não acredito assim, porque nas escrituras falam que realmente nós devemos ter um caminho. Não falou nada contra ninguém, contra a religião de ninguém, não afinitou ninguém. Só defina bem a sua posição. Se a pessoa quiser ouvir, você vai ter que impor as condições, que é uma conversa sobre as escrituras. Sempre ouve e sempre vai haver, meus irmãos. Pessoas que querem debater e pessoas que querem ouvir. Pessoas que querem entender a verdade, e muitas dessas vezes existe sim uma troca de diálogo, uma troca de uma interação, para que se cheguemos até a verdade. Então, esteja com sua lança na mão. Não vá andar por aí sem a sua lança, que é a demonstração do zelo que você tem pelo Eterno. O zelo pelas suas instruções, o zelo pela sua vontade. Vamos finalizar já. Estamos já finalizando. Já estou um bom tempo aí falando. Tá quase na hora. E vocês baterem aí o pratinho, né? Se alimentarem, ficarem fortes. Vou pegar aqui o texto, os comentários, né? E no versículo, em Bamidbar, capítulo 25, versículo 13, diz o seguinte: Ve haitá lo usareo a Haraiv, e farei uma aliança com ele e com os seus descendentes. Briti que Runat Olam, uma aliança de sacerdócio eterno. Tahat Asher Kine Leolaiv, porque ele foi zeloso para com o seu Elohim. Ve Rapé al-Bnei Israel, fazendo expiação para os filhos de Israel. Esse texto que eu tinha dito a vocês, né? Vamos ler aqui na íntegra, né? Fazendo uma aliança com ele e com seus descendentes depois dele. De seu ofício de corrente sacerdote será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso por causa do seu Elohim e fez expiação pelo povo de Israel. Fez expiação pelo povo de Israel é uma comparação do Eterno, dizendo que o que é que faz cessar o pecado do ser humano, ou seja, limpar o ser humano do pecado. É o sangue derramado daquele animal que você transferiu a culpa. Então você transferiu sua culpa para ele, não vai fazer mais. Quando o povo de Israel viu aquele homem sendo morto pela lança, meus irmãos, eles temeram aquela situação. Quem estava começando a se encher de vontade de fazer aquilo, de transgredir a vontade do Eterno, de se insurgir contra o Eterno, aquela atitude de Pinhas foi tão forte que as pessoas começaram a entender que aquela atitude é reprovável. Aquilo que aquele homem de Shimeon estava fazendo era reprovável. Então, eles cessaram aquela vontade. Por consequência, cessaram a transgressão. Isso é fazer expiação. É quando você tem um verdadeiro entendimento do que é pecado. Quando você tem um verdadeiro entendimento do que não se pode fazer, daquilo que desagrada ao Eterno. E esse local onde você vai saber acerca de o que agrada e o que desagrada ao Eterno é na sua Torá, na sua instrução. Não é em outro local. Depois da Torá, existe o comentário sobre ela. Tudo é comentário sobre a Torá. Tanto os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Tudo que Yeshua falou, os apóstolos falaram, é a interpretação correta da instrução do Eterno, que é justamente o amor do Eterno para com o ser humano. Então,
Pinhas, ele zelou, ele teve ciúmes, literalmente, mas zelou, né? Mais a palavra zelo, em obedecer ao Eterno sem intenções, segundo as intenções. Que aos olhos dessas pessoas seria mais louvável que ele ficasse na dele, né? Mas não, ele preferiu se indispor com aqueles rebeldes do que desagradar o Eterno. O nome do homem de Israel que foi morto, agora sim a Torá vai explicar, executado com a mulher de Midian, era Zirim, e o filho de Salu, líder. Ele era nesse líder, né, um príncipe da tribo de Shimeon. Então, era justamente essa tribo, esse comentário que eu disse a vocês que eu ia fazer. Então, no livro de Bereshit, no capítulo 34, versículo 16 ao 25, vocês vão encontrar essa história. Um caso de uma nação estrangeira, que é o que está acontecendo, um caso de um ato de imoralidade sexual, e onde essas duas tribos, né, estavam de novo envolvidas, Shimeon e Levi. Só que nesses casos eles estavam juntos e eles se vingaram desses homens que tomaram uma atitude errada, apesar de tudo se arrependeram dessa atitude, queriam fazer o bem, mas a gente também estudou que isso resultaria também na união do povo do Eterno com os gentios. Então tudo, por isso que eu digo, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Eterno. Então, apesar de eles terem tomado essa decisão horrível, né, e precipitada, que não precisavam daquilo, depois disso o Eterno acabou, esse caminho foi trilhado longe do povo de Shem. Então, literalmente, essas duas tribos nessa época não queriam se juntar com os gentios. Porém, Shimeon, né, o descendente de Shimeon, que era esse homem Zinri, ele fez o contrário. Ele já está querendo se misturar com os gentios. Ele mudou a sua prática, mudou o seu comportamento. Porém, Levi não. O descendente de Levi não. Assim como no caso do bezerro de ouro, ele não mudou de lugar, né? Ele ficou ao lado do Eterno. Quando sempre, lógico que ele errou também, né? O Aharon, no caso, ajudou lá na confecção do bezerro de ouro. Mas quando chega na hora do vamos ver, na hora do pega mas não pega ali, o povo da tribo de Levi sempre está ao lado do Eterno, né? Então, como está descrito lá no livro de Shemot, no capítulo 32, versículo 26, onde diz, né? Se pôs à entrada do campo e exclamou: quem é de Adonai vem a mim. E todos os filhos de Levi se juntaram a ele. Quando Moshe disse, né? Quem é de Adonai venha para mim, vamos destruir, né? Matar esses ímpios que tomaram essa atitude de construir o bezerro de ouro. Então todos os filhos de Levi já se juntaram a Moshe. Então Pinhas, quando ele foi executar esse príncipe aí, pode ser que ele tenha também essa mentalidade, né? Tenha pensado nesse caso aí e foi contado dos seus antepassados, né? E no versículo 15 diz assim: Veshan Haishá Amuká Hamidianit Cosbi. Ou seja, o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, Bat Tissur, Rosh, Umut, Bet, Av Midian, Hu. Filha de Tsur, cabeça, ou seja, chefe dos clãs de Midian. Então, Cosbi, ela era chefe, ou seja, uma princesa, né, de Midian. Então, príncipe com príncipe, vamos casar ali, todo mundo se unir, né? Mas essa mistura era para o mal. A Torá está falando que não é um casamento literalmente, por amor, ou por vontade, ou por desejo dessas pessoas praticarem a Torá. Pelo contrário, era para desviar o povo do Eterno da Torá. Continuando, já finalizando, estamos próximos para vocês irem jantar aí. Diz o seguinte: Vadabe Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai a Moshe: tratem
os midianitas, como inimigos e os ataquem. Agora, foi isso que eu tinha comentado com vocês no início. Por que o Eterno não resolveu atacar Moabe, que estava mais próximo a eles até? Deixa eu até botar aqui no mapa para vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui o mapa. Por que o Eterno não atacou Moabe, que o povo de Israel estava aqui, e atacou Moabe? Só desceu aqui poucos quilômetros, né? O Eterno mandou atacar Midian, meus irmãos. Por que o Eterno fez isso? Entendam bem, meus irmãos. Eita. Vou voltar aqui. Por que o Eterno fez isso, meus irmãos? Simplesmente, o Eterno, ele pesou as situações desses povos. E o Eterno pensou, Moabe, ele, embora não esteja certo, ele tem um certo motivo de estar preocupado. Porque ele viu o povo de Israel destruir as nações que se opuseram a eles. A promessa é de que Israel, eles sejam e vivam na terra de Canaã e, por consequência, seria o inimigo natural de Israel, o povo de Moabe. E o povo de Israel está habitando no território de Moabe. Já destruiu reis muito fortes que estavam à sua volta. Moabe deve estar pensando em seu coração que o próximo será eles. Então eles estão tomando atitudes para isso. Mas Midian, meus irmãos, o que é que Midian tem a ver com isso? O povo de Israel sempre passou pelo território de Midian e não causou problema nenhum. Estão distantes dele agora nesse momento. Por que eles tomaram essa atitude? Quando Moabe chamou eles para fazer uma aliança, eles deviam ter dito, olha, não, a gente não quer não. A gente já tem uma rixa. A gente não quer nada com vocês. O povo de Israel está perto de vocês. Se resolvam por aí. Mas eles foram insistentes em fazer o mal. Um ódio sem causa. Isso sempre vai trazer problema em qualquer geração, viu? Ódio sem causa. Então por isso o Eterno não poupou Midian. Moabe, o Eterno foi lá e disse, olha, 3 ou 4 gerações vocês não vão poder entrar no meu território. Tanto que depois dessas gerações vem uma descendente de Moabe e pertence à comunidade de Israel. Mas Midian, o Eterno, ordenou o ataque. No versículo 18 diz, pois eles os trataram como inimigos por meio do truque usado para enganá-los no incidente de Peor, no caso de sua irmã Cosbi, filha do líder de Midian, mulher morta no dia da praga no incidente de Peor. Então, eita, não estava o texto aqui, né? Mas agora aparece para vocês. Versículo 18, né? Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam receber essa aliança de Shalom do Eterno. Que nós recebemos e a confirmamos todos os Shabbats de geração por geração. Dia após dia, tendo uma vida separada de todo mal, separada da inveja, da soberba, da ignorância, e buscando sempre ser luz e sal nessa terra. Observando esses erros e sendo contrários a eles. Observando os acertos e buscando esses exemplos para colocarmos no nosso dia a dia. Vocês tenham uma excelente janta aí, né? Possam jantar com sua família, se alegrar, desfrutar esse momento. E que amanhã, vocês possam ter outro estudo
mais um estudo edificante, que eu possa, com a misericórdia do Eterno, expressar, né, a sua vontade que Ele quer passar para você através da palavra que o Eterno deixou para que possamos desfrutar dela, né? E amanhã a gente vai falar bastante, né, do nosso Mashiach de Yeshua. Vou usar só vários textos aí de Yeshua, mostrando, né, no seu ministério, como é relacionado a esse momento aí de Pinhas. Vou deixar para vocês aí Abricat Kohanim e posteriormente uma musiquinha. Vamos com meu irmão, meu querido irmão, amigo Yosef Torres. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só o Eterno pode conceder. Só Adonai pode lhe dar. Bishem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos escutar a musiquinha, animar. Nosso Moré Raimson, papai Raimson, vai nos alegrar aí com mais uma música, tá bom? Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Até amanhã, beleza? Não percam não, viu? Vai estar maravilhoso aí o nosso estudo. Assim espero, né? Shalom, shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בצד ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו
קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתול, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטובד רוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יורדי הדשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגן יומם בלילה. קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטובד רוח, על כלא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יודע דשאים